Tenho demônios que me atormentam por dentro. Já tentei de tudo na esperança de me livrar deles. Não sei se algum dia conseguirei. Mudamos de assunto porque os exames de sangue e tudo mais indicam que esse câncer está se tornando agressivo. Ele tinha demônios à solta dentro dele. Foi o que Patrick Swayze disse sobre si mesmo, o homem que fez milhões de corações palpitarem, o cara que sabia dançar, cantar e atuar como ninguém. Mas esses demônios nunca o deixaram em paz. Você conhece Patrick Swayze de Dirty Dancing. Você o viu levantar Jennifer Grey naquela cena final. Você o viu fazendo cerâmica com Demi Moore em Ghost. Mas o que você não sabe é o que aconteceu em seus momentos finais, o que ele sussurrou antes de morrer e porque aquele momento mudou tudo o que as pessoas pensavam saber sobre ele. Patrick Swayze não era apenas mais um rostinho bonito em Hollywood. Ele foi um homem que travou batalhas que você nunca viu, que amou uma mulher por 34 anos em uma cidade onde os casamentos duram 34 minutos, que continuou trabalhando mesmo quando o câncer o consumia, que recusou analgésicos no set de filmagem para poder dar o seu melhor. O mundo viu a estrela, o dançarino, o galã. Mas por trás daqueles movimentos famosos e daquele sorriso irresistível, havia um homem carregando um fardo inimaginável. Um homem que encontrou seu maior triunfo e sua dor mais profunda nos mesmos instantes. Essa é a história de Patrick Swayze. Não a versão higienizada de Hollywood, mas a história real. Aquela que começa em um estúdio de dança em Houston e termina com 3 palavras sussurradas em um quarto silencioso em Los Angeles. Mas primeiro você precisa saber sobre os demônios que ele mencionou, porque eles moldaram tudo o que veio depois. Você está assistindo Retro Waves, onde as histórias reais por trás das maiores lendas de Hollywood ganham vida. Se você quer saber o que realmente aconteceu quando as câmeras pararam de gravar, inscreva-se agora mesmo no canal, porque nós investigamos mais a fundo do que qualquer outro canal se atreve. Contamos as histórias que os estúdios tentaram esconder, os momentos que transformaram lendas em seres humanos. Isso é Retro Waves. É aqui que as histórias reais acontecem. Houston, Texas, 1952. Patrick Swayze nasce em um mundo onde os sonhos custam tudo e não garantem nada. Sua mãe Patsy dirige uma escola de dança. Ela é rígida e exigente. Ela vê algo em seu filho que os outros não veem em talento nato. Mas talento não significa nada sem disciplina. Então ela o pressiona bastante. Patrick passa a adolescência em estúdios de dança, enquanto outras crianças praticam esportes. Ele é alvo de piadas e xingamentos. Dizem que meninos não dançam, mas Patrick continua. Seu corpo dói e seus pés sangram, mas ele continua. Aos 18 anos, ele deixa o Texas rumo a Nova York. Ele não tem nada, apenas uma mala, um sonho e uma forte ética de trabalho. Sua mãe lhe ensinou isso à força. Nova York não se importa com garotos de cidade pequena com grandes sonhos. A cidade os devora e os cospe fora todos os dias. Patrick faz testes para tudo companhias de balé, peças da Broadway comerciais. Ele é rejeitado mais do que aceito. Ele dorme em sofás, come comida barata, usa as mesmas roupas por dias. Consegue papéis pequenos, dançarino de fundo substituto, nada com seu nome, nada que pague de verdade. Ele vê outros dançarinos conseguirem os papéis que ele quer. Ele se pergunta se sua mãe estava errada sobre seu talento. Os anos passam. Patrick agora está na casa dos 20 anos, ainda batalhando, ainda esperançoso. Ele é escalado para o papel de príncipe encantado em Disney on Parade. Não é da Broadway, mas já é alguma coisa. Depois ele se torna o substituto de Danny Zuko em Grease. Ele assiste à atuação do ator principal todas as noites, aprendendo, esperando, ansiando por sua chance. Hollywood continua ligando, mas os papéis são minúsculos. Seu primeiro filme é Skate Town, USA. Ninguém o vê, ninguém se importa. Patrick se pergunta se está desperdiçando sua vida perseguindo algo que nunca acontecerá. Ele tem 30 anos. A maioria dos atores já fez sucesso ou desistiu nessa idade. Patrick está preso no meio do caminho bom o suficiente para continuar conseguindo papéis pequenos, mas não bom o suficiente para ser uma estrela. Mas então chegou o momento que mudou tudo. Francis Ford Coppola está escalando o elenco de The Outsiders. É um grande filme baseado em um livro famoso, repleto de jovens atores prestes a se tornarem grandes estrelas. Patrick faz um teste para o papel de Daryl Curtis, o irmão mais velho protetor. O papel lhe cai como uma luva.
Ele passou a vida inteira cuidando de pessoas, agora ele tem a oportunidade de fazer isso na tela. O filme funciona. Patrick não é o protagonista, mas as pessoas o notam. Lembram-se do seu rosto, da sua intensidade, do jeito como se porta, como se tivesse passado por muita dor. Hollywood começa a prestar atenção, diretores de elenco se lembram do seu nome, roteiros começam a chegar até ele. Roteiros melhores, papéis maiores. Mas a verdadeira virada aconteceu 4 anos depois, em 1987. Um pequeno filme chamado Dirty Dancing. O estúdio não espera muito. É um filme de baixo orçamento sobre dança e romance. Patrick interpreta Johnny Castle, um instrutor de dança de origem humilde. O estúdio acha que pode faturar alguns milhões e desaparecer. Patrick se entrega completamente ao papel. Todos aqueles anos de treinamento em dança, todas aquelas rejeições, toda aquela fome de sucesso, ele canaliza isso para o personagem Johnny Castle. O filme estreia nos cinemas em agosto. Em poucas semanas, torna-se um fenômeno. Filas que davam a volta no quarteirão, sessões esgotadas. A cena final de dança se torna lendária. Patrick levantando Jennifer Grey. A música aumentando. Eu me diverti muito, mas Patrick não apenas atua no filme, ele ajuda a compor a trilha sonora. Uma música chamada She's Like the Wind. Ele se entrega de corpo e alma à letra. Sobre o amor, sobre a perda, sobre a mulher, que significa tudo para ele. A música alcança o 3º lugar na Billboard Hot 100. O filme arrecada mais de 200 milhões de dólares em todo o mundo. Patrick Swayze se torna um nome conhecido em todo o mundo da noite para o dia. Mais tarde, a revista People o elegeria o homem mais sexy do mundo. Os estúdios faziam fila para trabalhar com ele. Ele era oficialmente uma estrela de cinema. Mas Patrick sabe algo que o mundo não sabe. Isto é apenas o começo. Ele tem sonhos maiores, papéis maiores e demônios dos quais ainda está tentando escapar. A verdadeira questão é, ele conseguirá lidar com o que vem a seguir? O final da década de 1980 pertence a Patrick Swayze. Depois de Dirty Dancing, ele não consegue andar na rua sem ser assediado por fãs. Mulheres gritam seu nome. Os homens querem ser como ele. Ele é completo. Ele atua, dança, canta e ainda fica bem fazendo tudo isso. Hollywood não sabe o que fazer com ele. Ele não é apenas um herói de ação, nem apenas um galã romântico. Ele é algo novo, algo diferente. Em 1990, Patrick assume o maior risco de sua carreira, um filme chamado Ghost. Ele interpreta Sam Wheat, um homem que morre e volta como um espírito para proteger a mulher que ama. O estúdio está nervoso. Será que o público vai aceitar Patrick Swayze como um fantasma? Será que ele consegue sustentar um romance sobrenatural? O filme pode ser genial ou ridículo. Não há meio termo. Patrick traz para o papel tudo o que aprendeu na dança. Movimento, graça, emoção sem palavras. A cena da cerâmica com Demi Moore se torna um dos momentos mais românticos da história do cinema. Não por causa do diálogo, mas pelo sentimento, porque Patrick sabe se comunicar com todo o corpo. Ghost explode nas bilheterias, arrecadando mais de 500 milhões de dólares no mundo todo. Patrick recebe sua segunda indicação ao Globo de Ouro. Ele não é mais apenas um galã. Ele é um ator sério, mas Patrick não se deixa rotular. Em 1991, ele estrelou o filme Caçadores de Emoção Point Break com Keanu Reeves. Ele interpreta Bodhi, um surfista ladrão de bancos com formação em filosofia. É completamente diferente de tudo o que ele já fez antes. Os críticos não sabem o que pensar disso. É um filme de ação, uma jornada espiritual, um filme de policiais parceiros. Patrick não se importa com categorias, ele só quer se desafiar. O filme se torna um clássico cult. Patrick demonstra que consegue tanto atuar em cenas de ação cheias de adrenalina quanto em dramas românticos. Ele surfa, ele salta de paraquedas, ele dá profundidade a um personagem que poderia ter sido um desenho animado. E então vem o papel que comprova a verdadeira coragem de Patrick. A Wong Fu, obrigado por tudo. Julie Newmar. Patrick interpreta uma drag queen chamada Vida Boheme. Seus agentes lhe dizem que isso é suicídio profissional. Astros de ação não se vestem de mulher. Protagonistas românticos não usam salto alto e maquiagem. O público o rejeitaria. Patrick não dá ouvidos. Ele vê algo na personagem, algo real, algo importante,
Ele se entrega completamente ao papel, estuda a cultura drag, trabalha com drag queens de verdade, trata a personagem com respeito e dignidade. O filme recebeu críticas mistas, mas a atuação de Patrick foi elogiada. Ele conquistou sua terceira indicação ao Globo de Ouro. Mais importante ainda, provou que não tem medo de arriscar nem de desafiar as expectativas. Em meados da década de 1990, Patrick Swayze já havia conquistado todos os gêneros. Romance, ação, comédia, drama. Trabalhou com os maiores diretores e contracenou com os maiores astros. Ele tem uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Os fãs o idolatram, os críticos o respeitam, os estúdios confiam a ele seus maiores orçamentos. Patrick Swayze está no auge da carreira, ele é casado com sua namorada de infância. Ele é rico, ele é famoso, ele é respeitado. Mas por trás dos holofotes, problemas estão surgindo. O sucesso em Hollywood tem um preço. Patrick Swayze está prestes a descobrir o quão alto esse preço pode ser. A pressão começa cedo. Cada filme tem que ser maior que o anterior. Cada papel tem que superar a atuação anterior. Patrick sente o peso da expectativa oprimindo-o. Então a tragédia acontece. O pai de Patrick morre repentinamente. O homem que o ensinou a ser forte, a nunca desistir, a sempre continuar lutando se foi. Patrick não sabe como lidar com o luto. Ele passou a vida inteira seguindo em frente, trabalhando duro, superando a dor. Mas essa dor não vai embora com mais trabalho. Então ele recorre ao álcool. No início é apenas um drink depois das filmagens, algo para aliviar a tensão, para ajudá-lo a dormir, para silenciar as vozes em sua cabeça que lhe dizem que ele não é bom o suficiente, que não merece seu sucesso. O consumo de álcool piora. Patrick aparece nas gravações de Ressaca Esquece falas que sabe de cor há anos. Seu lendário profissionalismo começa a ruir. Lisa, sua esposa, há quase 2 décadas, vê o homem que ama se afundar na bebida. Ela tenta ajudar, tenta alcançá-lo. Mas o vício é uma barreira que o amor nem sempre consegue transpor. Os demônios de Patrick estão vencendo os mesmos demônios que ele mencionou no início de sua carreira. Eles nunca foram embora. Apenas esperaram o momento certo para atacar. Hollywood começa a perceber. Os diretores cochicham sobre o alcoolismo de Patrick. Os estúdios ficam relutantes em contratá-lo. O preço que ele pede cai. Os roteiros param de chegar. Para um homem que construiu sua carreira com base em disciplina e confiabilidade, isso é devastador. Patrick sempre foi o cara que chega cedo, que sabe as falas de todo mundo, que nunca reclama. Agora ele está se tornando tudo aquilo que jurou que jamais seria. Os anos 90 se transformam em uma batalha entre 2 Patrick Swayzes, o profissional que ainda entrega ótimas performances e o homem destruído que está se afogando no próprio sucesso. Lisa dá um ultimato para ele ficar sóbrio ou ser um perdedor. É o choque de realidade que Patrick precisa. Em meados da década de 1990, Patrick se interna em uma clínica de reabilitação. Ele encara seus demônios de frente pela primeira vez em anos. É a coisa mais difícil que ele já fez. Mais difícil do que qualquer coreografia de dança. Mais difícil do que qualquer papel no cinema. Mas Patrick tem algo que a maioria das pessoas não tem. Lisa Niemi, a mulher que o conheceu quando ela tinha 14 anos e ele 18, que viu algo nele antes mesmo de o mundo saber seu nome, que permaneceu ao seu lado na fama e no fracasso. Patrick fica sóbrio. Ele começa a meditar, ler livros espirituais, explorar o budismo e a meditação transcendental. Ele está em busca de algo mais profundo que a fama, algo que possa preencher o vazio. O consumo de álcool foi temporariamente interrompido. No início dos anos 2000, Patrick parece ter encontrado o equilíbrio. Ele está aceitando papéis menores em filmes independentes. Ele não está mais atrás de grandes sucessos de bilheteria. Ele está escolhendo projetos que são importantes para ele. Ele aparece em Donnie Darko como um palestrante motivacional da Dark Secrets. É um papel pequeno, mas Patrick traz profundidade a cada cena. Ele está provando que ainda consegue atuar no mais alto nível. Patrick e Lisa se refugiam em seu rancho, no Novo México. Eles criam cavalos e vivem de forma simples. Pela primeira vez em décadas, Patrick sente paz. Seria este o fim de suas lutas ou apenas mais uma virada? Patrick
Patrick Swayze se reinventa aos 50 anos. Não como uma pessoa diferente, mas como uma versão mais profunda de quem ele sempre foi. E ele para de buscar a aprovação de Hollywood. Em vez disso, cria seus próprios projetos. Em 2003, Lisa dirigiu um filme chamado One Last Dance. Patrick estrelou o filme e coescreveu o roteiro com sua esposa. O filme não foi um grande sucesso de bilheteria. O filme mal chega aos cinemas, mas esse não é o ponto. Patrick e Lisa transmitem suas experiências compartilhadas em cada cena. O amor pela dança, a compreensão que tem sobre parceria, o conhecimento do que é preciso para sobreviver no mundo do entretenimento. Os críticos que assistem ao filme ficam surpresos. Este não é o Patrick Swayze de Dirty Dancing ou Ghost. Este é um artista maduro, trabalhando em seus próprios termos, arriscando sem se preocupar com a bilheteria. Patrick começa a escolher papéis por instinto em vez de apenas pelo salário. Ele participa de filmes independentes que o desafiam e de projetos para a televisão que lhe permitem explorar personagens diferentes. Ele não é mais o protagonista e não se importa. Em entrevistas, ele se mostra mais honesto do que nunca. Fala sobre sua luta contra o alcoolismo, a morte do pai, a pressão da fama e os demônios que mencionou anos atrás. Os fãs veem um lado diferente de Patrick Swayze. Não é o astro de cinema perfeito, mas um ser humano real que passou por momentos muito difíceis e saiu mais forte. Ele e Lisa viajam pelo mundo, exploram diferentes culturas e estudam diversas práticas espirituais. Patrick busca um significado que vá além do entretenimento. O casal fortalece seu vínculo de maneiras que surpreendem até mesmo a eles próprios. Após quase 30 anos de casamento, eles ainda descobrem coisas novas, um sobre o outro. Optando por crescer juntos em vez de separados, Patrick começa a escrever mais, não apenas músicas, mas também histórias. Reflexões sobre sua vida e carreira. Ele começa a trabalhar em sua autobiografia com Lisa. Eles querem contar sua história honestamente com os altos e baixos. Em 2007, Patrick Swayze alcançou algo raro em Hollywood. Ele fez as pazes com o passado, estava entusiasmado com o futuro e satisfeito com o presente. Ele planejava novos projetos, considerava voltar para a televisão e pensava em dirigir seu próprio filme. Aos 55 anos, Patrick Swayze sente que está apenas começando. Então chega janeiro de 2008 e uma notícia que mudará tudo. Em janeiro de 2008, Patrick Swayze começa a sentir dores de estômago nada forte, apenas uma dor incômoda que não passa. Ele acha que é estresse, comida estragada, algo sem importância. Lisa o convence a consultar um médico só por precaução. Os exames chegam ao centro médico da Universidade de Stanford, câncer de pâncreas em estágio 4. Uma das doenças mais letais conhecidas pela medicina. O médico é direto. Patrick tem de 6 meses a 2 anos de vida. O tumor é inoperável, muito avançado para a cirurgia. Patrick permanece em silêncio, não faz perguntas, não questiona o diagnóstico. Apenas acena com a cabeça em silêncio. Lisa é a única pessoa na sala com ele. A única testemunha do momento em que o mundo de Patrick Swayze acaba. Mas Patrick Swayze não desiste, ele não é assim. Ele começa imediatamente a quimioterapia, com medicamentos experimentais, tratamentos que o deixam violentamente doente. Ele perde peso rapidamente. Seu rosto fica cadavérico, sua pele pálida. A mídia percebe paparazzi, o seguem até as consultas médicas, tabloides especulam sobre sua saúde. O mundo assiste à morte de Patrick Swayze em tempo real. Em vez de se esconder, Patrick faz algo inesperado. Volta ao trabalho. O canal A&E oferece a ele o papel principal em uma série de televisão chamada The Beast. Patrick aceita e grava jornadas de 12 horas enquanto faz tratamento contra o câncer. Ele se recusa a tomar altas doses de analgésicos durante as filmagens, porque isso afeta seu desempenho. O elenco e a equipe ficam impressionados. Patrick nunca reclama, nunca pede tratamento especial. Se você não soubesse que ele estava morrendo, pensaria que ele era a pessoa mais saudável do set. O diretor Michael Dinner disse mais tarde, Patrick nunca se atrasou. Nunca foi pouco profissional. Ninguém diria que ele estava lutando contra um câncer terminal. Patrick perdeu mais de 22 quilos. A transformação foi chocante, mas ele continuou trabalhando, continuou lutando. Em 2009, Barbara Walters entrevistou Patrick na televisão nacional. Ela pergunta se ele tem medo de morrer.
Não tenho medo de morrer, diz Patrick, mas tenho medo de deixar para trás a pessoa que amo. Em abril de 2009, o câncer se espalha para o fígado. Os médicos dizem que não há mais nada que possam fazer. Patrick interrompe o tratamento agressivo e volta para casa em Los Angeles. Lisa torna-se sua cuidadora em tempo integral. Ela o alimenta, dá-lhe remédios e documenta tudo em um diário. Anota o que ele come, como se sente as expressões em seu rosto. Patrick passa seus últimos meses lendo livros espirituais, ouvindo música clássica e escrevendo em seu próprio diário. Ele está se preparando para algo que o resto de nós não consegue entender. 14 de setembro de 2009, final da tarde, Patrick Swayze está deitado na cama em sua casa em Los Angeles. Lisa está segurando sua mão. Ele sussurra algo para ela 3 palavras. Ela sussurra de volta. Então Patrick se inclina e fecha os olhos pela última vez. Ele tinha 57 anos. Não houve circo midiático, funeral público ou cerimônia fúnebre em Hollywood. Apenas Lisa e alguns amigos próximos se despedindo de um homem que dedicou sua vida a entreter milhões. A causa oficial da morte foi câncer de pâncreas. Mas aqueles que conheceram Patrick entendem algo mais profundo. Ele morreu como viveu, lutando até o fim, cercado de amor. Patrick Swayze foi há mais de 15 anos. Seus filmes ainda passam na televisão toda semana. Suas músicas ainda são reproduzidas milhões de vezes por ano. Novas gerações descobrem Dirty Dancing e Ghosts como se fossem novidades. Mas o verdadeiro legado de Patrick não está em sua filmografia. Está em como ele mudou o significado de ser um protagonista em Hollywood. Antes de Patrick, os astros de cinema masculinos tinham que se encaixar em padrões pré-estabelecidos. Heróis de ação galãs, românticos estrelas da comédia. Patrick quebrou todos esses estereótipos. Ele mostrou que um homem podia ser durão, terno, forte e vulnerável, masculino e elegante. Jennifer Grey, sua colega de elenco em Dirty Dancing, resumiu tudo perfeitamente. Patrick não se esforçou para ser bom na tela. Ele já era essa pessoa na vida real. Outros atores estudam as performances de Patrick para entender como ele conseguia trazer tanta autenticidade a cada papel. Como ele usava todo o seu corpo para comunicar emoção. Como ele nunca parecia estar atuando mesmo nas cenas mais dramáticas. Os diretores ainda usam Patrick como referência na hora de escolher o elenco para filmes. Eles procuram atores com a combinação de presença física e sensibilidade que ele possuía, além da capacidade de ser convincente em qualquer gênero. Mas o legado mais importante de Patrick é seu casamento com Lisa. Em uma indústria onde os relacionamentos duram meses, o deles durou décadas. Eles provam que o amor verdadeiro pode sobreviver à fama, à fortuna e à tragédia. Lisa Niemi dá continuidade ao trabalho de Patrick de maneiras que nem sempre são visíveis. Ela defende a pesquisa sobre o câncer de pâncreas, apoia jovens artistas e mantém viva a memória de Patrick por meio da preservação cuidadosa de sua imagem e obra. Em 2024, foi lançado o documentário I Am Patrick Swayze. A produção apresenta imagens inéditas e entrevistas com pessoas que o conheciam melhor. O documentário não se esquiva de suas lutas contra o alcoolismo e a doença, apresentando Patrick como ele realmente era. Imperfeito, complexo e, em última análise, heróico. O filme lembra ao público que Patrick Swayze não era apenas uma estrela de cinema. Ele era um dançarino que ajudou a tornar a dança algo atraente para os homens. Um cantor que escreveu uma das canções mais românticas da década de 1980. Um marido que mostrou ao mundo o que é uma verdadeira parceria. Jovens artistas ainda estudam a carreira de Patrick em busca de lições sobre longevidade. Como se reinventar? Como correr riscos sem perder sua essência? Como lidar com o sucesso e o fracasso com a mesma elegância? O nome de Patrick Swayze é mencionado ao lado dos maiores artistas de sua geração, mas aqueles que o conheceram pessoalmente se lembram de outra coisa: sua bondade. Sua ética de trabalho, sua lealdade às pessoas que amava. Talvez essa seja a sua maior conquista. Eu te amo. Essas foram as últimas palavras de Patrick Swayze, sussurradas para Lisa em um quarto silencioso, numa tarde de setembro. Sem câmeras, sem plateia. Apenas um homem se despedindo da mulher com quem compartilhou a vida. De certa forma faz sentido. Patrick dedicou sua carreira a fazer as pessoas acreditarem no amor. Em segundas chances. No poder da conexão. Seu ato final foi demonstrar esses valores mais uma vez. Lembramos de Patrick Swayze por muitas coisas. O elevador em Dirty Dancing, a cena da cerâmica em Ghost, o jeito como ele se movia como poesia em movimento.
Mas talvez devêssemos nos lembrar dele principalmente por essas 3 palavras. Em um mundo que muitas vezes parece dividido e desconectado, a história de Patrick nos lembra do que realmente importa. Não a fama, não é o dinheiro, não é a aprovação de estranhos. O que importa é o amor. Lutar pelas pessoas que são importantes para você. Isso sim importa. Patrick Swayze tinha demônios à espreita dentro dele. Ele mesmo disse isso, mas ele também tinha algo mais forte: amor. O tipo de relacionamento que dura 34 anos. O tipo que sobrevive ao câncer e à fama e a todas as pressões que destroem a maioria dos relacionamentos. Aquele tipo de voz que sussurra "eu te amo" no finalzinho. Talvez seja por isso que o nome de Patrick Swayze ainda faça toda uma geração parar e ouvir. Não porque ele fosse perfeito, não porque ele nunca tenha enfrentado dificuldades, mas porque ele nos mostrou como amar profundamente e lutar com coragem, mesmo quando os demônios estão vencendo, mesmo quando o tempo está se esgotando, principalmente nesses momentos.